Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 96. Eu tô aqui com um cara da noite, um cara do rock, um cara que representa muito bem em Juí, e representa muito bem a nossa região quando se fala em rock. Estou falando aqui do Pimenta e seus compadres, o Walterson, mais conhecido por Pimenta, grande presença aí. Era um cara que a gente já queria há um bom tempo já conversar com ele. E aí começou aquela outra pegada, onde é que a gente vai conversar com ele, onde a gente vai, porque, pô, não desmerecendo o Terminal, um abraço a Fernanda, nem o Ikigai, não combinava, né, Pimenta, eu e tu comendo um sushizinho no Ikigai, ou no Terminal. Gosto de sushi pra caramba. Pô, mas não era o momento, né? Não era o momento. É outra pegada, parece, né? Era outra pegada. E aí a gente pensa daqui, pensa de lá, Empório do Alemão, aqui na 19 de outubro, na frente do tabelionato, né? Alexandre e o Alemão são as duas pessoas que estão tocando esse baita pub aí que tá legal, é estilo londrino, então tem uma pegada bem bacana aí que espero que vocês gostem. Nos receberam aqui, obrigado mais uma vez, Alexandre, obrigado Alemão pela presa, já ganhamos até um rabo de galo aí pra gente tomar, para dar uma aquecida no coração, e vamos começar essa prosa aí que promete ter muitas histórias de uma caminhada muito longa, né, Pimenta? Prazer, cara. Bate aí. Prazer, cara. Que bom Seja estar aqui bem-vindo. contigo, que bom estar aqui com o teu público aí, é muito legal. É isso aí. Dale. Bastante tempo, cara. O pessoal tira onda, pô, mas tu tá velho? Eu digo, não, eu comecei cedo, é só isso, né? Não tem nada de velho. Era o que tu tá me falando, começou com 10 anos. Com 10 anos, cara. A minha primeira apresentação, recebendo um cachê, eu tenho um recorte de jornal, foi dia 8 de fevereiro de 1987, lá em São Luís Gonzaga. Uhum. Isso aí. 87. Então 38 anos, é isso, né? Sim, o Wanderson Voitrich, porque tem alguns Voitrich aqui, né? A gente tava conversando sobre isso, né? Mas não tem nada, tem alguma coisa a ver... Cara, na realidade, assim, ó, a minha família, ela é aqui de Juí, eu nasci em Juí, né? A gente tem vários parentes que a gente localizou, e tem várias pessoas que têm o mesmo sobrenome, com a mesma grafia, e a gente fez a genealogia, não achou o parentesco, mas é muito provável que seja, né? Porque da região aqui tem bastante Votrich, né? Mas bom, eu tenho os parentes, assim, que são tios, meus avós são daqui de Juí, né? O Wanderson Walterson. Walterson. Mais diferente do que a gente tá conversando aqui em off que são nomes que a gente não vai encontrar mais nessa gurizada de agora. O meu nome é Jandir. Porra, como diz o Pimenta, pô, se encontrar algum Jandir recém-nascido, ele já vai estar com 23 anos já. Nasce com 23 anos. Com 23 anos, com ruga na cara já. Então, mas, Pimenta, esse apelido deve ter vindo da infância, porque tu era um guri muito santinho, imagina. Cara, reza a lenda. Eu era criança, não tinha como me defender, mas o pessoal dizia que eu era muito arteiro, né, cara? Eu tocava um terrorzinho. Terror. E daí, desde criança, a minha avó, quando eu visitava ela, disse, meu Deus, é uma pimentinha, um pimentinha, né? E, cara, com o nome Walterson. Vou ver melhor o cara, Pimenta. Na escola era só Pimenta, cara. Dava confusão até com o esquema do meu nome, né? E hoje eu tenho esse problema, eu trabalho no fórum também, né? Sim. E daí, quando eu falo é o Walterson, os caras, Walterson, quem é o Walterson? É o Pimenta. Tipo, tá. E por aí vai, né? Sabe que eu também tive essa questão do Joia, né? Todo mundo me conhece, Porto Alegre inteira, pra cima, no meio público, me conhece por Joia. Joia. Falo Jandir, o pessoal já fica, quem é o Jandir? Até custa um tempo ligar o nome da pessoa. Bom, mas o Pimenta, ele já era o Pimentinha ali, tá? Cresceu, 10 anos, começou o gosto pela música. Teu pai gostava de piano? Meu avô. Teu avô. Meu avô tem, inclusive... Ele foi econômico e presidente do Clube Juí. Aqui em Juí, né? E, isso foi, sei lá, década de 60, 50, por aí. Claro. Muito tempo. E ele tocava piano, né? Inclusive, daí ele levou um piano pro Clube Juí. Hoje em dia, o meu avô faleceu faz bastante tempo, faleceu em 85. Mas hoje o Clube Juí tem uma sala chamada Walter Votrich, né? Que é o meu avô. Então, e é interessante que o meu avô tocava piano. E daí pulou uma geração, porque os filhos do meu avô, ninguém toca nada. Né? Olha. Meu pai, os irmãos do meu pai, meus tios, ninguém toca nada. Sim. Mas os meus primos dá pra fazer umas 4 bandas, assim. Pulou uma geração e veio com tudo. Dali saiu um monte de música, cara, um monte de música. Todos aqui em Juí ou estão espalhados pelo mundo? Todo mundo espalhado pelo mundo, cara. E tocam também assim como tu. Daria um é vocal, o outro é... Cara, tem
técnico de som, tem guitarrista, tem baterista, tem baixista. Como é que é a genética, né? É um negócio que uma coisa de louco. Pode até pular uma geração, como aconteceu, mas não fica longe, né? O sangue vem, o sangue fala mais alto. Tem um ditado de sangue não é tangue. É verdade, sangue não é tangue. É isso. Tia Pimenta, e bom, todo esse tempo aí, tu construindo a tua caminhada, até tu criar o Pimenta e seus comparsas, tu teve um período sozinho na tua trajetória, na tua caminhada? Assim, ó, na realidade, assim, ó, eu comecei bem cedo, como eu comecei a parte musical minha... Com 10 anos, isso? Com 10 anos, é. Uhum. Eu comecei em São Luís Gonzaga, eu sempre gostei de rock, sempre foi meu negócio, mas tu morando em São Luís Gonzaga, tu não consegue fugir do nativismo, perfeito, né? Claro. Cara, tu tem Pedro Hortaça, missioneiro. Tu tinha o Noel Guarani, que é de São Borja, mas morava em São Luís. Tu tem Jaime Caetano Brau. Caetano Brau, né? Tá louco, né, cara? Só a legenda. Só assim, é como se no mundo do rock seria Los Angeles do mundo, seria São Luís Gonzaga. Com certeza. Né, cara? Os maiores ícones estão lá. Sim. E os maiores artistas da música nativista se espelharam nos artistas de lá, entende? Os atuais. Então, fui pro nativismo. Daí eu fiz um show, 2 shows, daí daí a gente participou da Coxilha Piá em Cruz Alta, em 1987. E a gente foi lá só pra zoar. E daí, dando um pouco, a gente ganhou a Coxilha Piá. Daí a gente começou uma loucura de tocar todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tocamos em tudo que é lugar. Mas daí numa pegada mais nativista? Nativista, de bombacha. Nós tocamos na Argentina, tocamos no Uruguai, tocamos no Paraguai, shows assim, internacionais, bem legais. Assim, foi um período muito legal. E tudo é bombacha também, lenço e tudo? Cara, tu imagina o gauchão, galera. Imagina, eu fiquei imaginando agora, tu falando, eu fiquei pensando... Mas tu não faz ideia. Pimenta de gaúcho, não, devia ser um cara presença. Mas tá louco, cara. O cara assustava, olhava e disse, meu Deus, tá louco. Aí veio o missioneiro. Tá louco, cara. Você chegava pisando forte de bota, assim, né? O cara fala diferente daí, Deus, de bota e bombacha. E daí a gente passou um ano frenético, tocando assim, chegando a tocar 3 shows num dia, assim. Era uma dupla chamada Maurício e Pimenta, mas era de nativismo, né? Sim. E passou aquele ano, foi uma loucura, daí nós pensamos, agora as coisas vão tranquilizar. Sim. Mas daí tinha o outro ano da Coxilha Piá. Daí a gente foi de novo e ganhou de novo. Daí foi outro ano maluco, cara. E o Piá, com quantos anos isso? Cara, pra gente se a situar primeira na Coxilha Piá, eu já tinha feito 11, porque eu faço aniversário em maio. Maio também? 5 de maio? Eu faço 26. A Coxilha Piá foi dia 26 de julho. Eu tinha 11 anos e 2 meses, exatamente. Era um Piá mesmo. E daí no outro ano eu tinha 12 anos. Claro. Né? E no outro 13. Daí no outro ano a gente foi, mas daí o grande barato que aconteceu, isso aí foi em 87 e 88. Daí o grande barato que aconteceu em 89 não foi a Coxilha Piá, apesar da gente ter participado. Foi em 89 teve o primeiro programa do Domingão do Faustão. Que o primeiro programa do Domingão do Faustão na Globo, ele abria uma janela em cada estado. A janela do Rio Grande do Sul fomos nós que fizemos no Parque Marinha do Brasil, eu e o Maurício. Lá no Marinha? No Marinha do Brasil, quem estava apresentando era o Paulo Santana, cara. Era pra ter sido lenda isso, Cunha Júnior, era pra ter sido. A gente fez um programa piloto anterior, que era com o Cunha Júnior, e daí deu um problema de saúde no Cunha Júnior, quem substituiu o Paulo Santana. Pitando cigarrinho. Cara, uma lenda esse cara. Uma lenda, eu conhecia, claro, porque a gente chegou muito cedo. A gente participou do programa às 5 da tarde. Inteligentíssimo. Mas a gente tava lá desde as 10 da manhã. Então a gente ficou tendo, cara, um tempo muito produtivo de ouvir essas pessoas falando assim, né, cara? Que é uma história, que é uma cara, aula. É uma lenda, né, cara? Esse cara é uma lenda, né? Então foi demais, assim, cara. Foi um período muito legal. E daí depois o Maurício, que era o cara que tocava comigo, acabou indo embora para Porto Alegre. Questão de estudos, tudo mais. E ele teve uma carreira, tem uma carreira muito relevante, né? O Maurício é um ano mais velho que eu. O Maurício, ele é compositor, cara. O Maurício, ele tem músicas bastante conhecidas. Por exemplo, aquela música que praticamente alavancou a carreira do Papas da Língua através de um jingle, é do Maurício, que é aquela música Garotas do Brasil. É? Do Maurício Serginho Moá. Serginho Moá, exatamente. Serginho Moá de Uruguaiana. Cara, a curiosidade é que o Serginho Moá... Aliás, deixa eu somar outra coisa. O Evandro Moá mora em São Luís Gonzaga. Casado com a Marta. A Marta, que é minha amiga de infância, cara. Olha aí, cara. A Marta era colega do Maurício. A Marta foi minha colega de trabalho. Dizer, a Marta foi... Ela é um ano mais velha que eu também. Colega do Maurício, cara. Eu digo, o mundo é uma aldeia, cara. É uma aldeia. O mundo é uma aldeia. E aí, bom, vai, segue. E daí, o Maurício tinha feito esse jingle. E daí algumas pessoas cantaram e não aprovou. Ele trabalhava numa produtora, na época era Ginga, em Porto Alegre. E não aprovou. E ele um dia estava no McDonald's, cara, comendo e viu o Serginho Moá e disse, velho, tem uma música pra tu cantar lá. E ele ouviu a música, foi na hora lá e cantou e disse, velho, nós estamos precisando de música pro disco, estamos lançando o segundo disco, cara, o segundo disco do Papas da Língua.
não dá pra botar essa? Eu disse, claro, vai lá. Depois o Netinho da Bahia acabou gravando essa música também. Que bacana. E o Maurício também tem outras músicas que são as do Amor, se você for embora. Da Klaus Vanessa. Isso, é. O Klaus tá Vanessa, com medo de amar, é dele também. O Klaus Vanessa, eu conheci o Klaus Vanessa, eles tocavam no Café do Lago. Sim. Na Redenção ali, de domingo. Isso. Ali eram meus domingos, a gente morria ali sempre no domingo. Então, o Maurício ele foi para Porto Alegre, fez a vida dele e eu fiquei em São Luís Gonzaga. Né? Daí ali, parceria, vamos fazer umas bandas de rock. Daí fizemos umas bandas de rock. E eu vim morar em Juí em 94. Em 94 foi quando eu vim morar aqui. Daí vim pra faculdade, eu tocava. E aí eu pensei, tipo, pô, cara, em 95 eu comecei minha vida musical aqui em Juí, tocar aqui. Né? E daí eu fui tocando de 95 até 98, que daí eu firmei uma banda aqui em Juí, porque eu sempre vinha com os músicos de fora, com os caras de São Luís Gonzaga. E em 98 que eu firmei a banda, que vamos botar um nome. E o batera, que era o Chico, e daí ele disse assim, cara, tu toca aqui há bastante tempo, já tem um público que te segue, tem que ser Pimenta e Banda. Eu tipo, Pimenta e Banda é um nome muito ruim, cara, eu achava, né? Sim. Até que ele diz, velho, Pimenta e seus comparsas. Eu digo, é ruim também. É ruim também, mas é menos pior, né? Claro, eu disse, é isso, cara, acabou. E ali foi, né? Então, com o nome Pimenta e seus comparsas, já vai para 27 anos agora. 27 anos. Em julho. É. E aí, o Pimenta e seus comparsas tem... Tu é vocal? Sou vocal. Vocal, não toca nada. Cara, eu toco guitarra e toco violão, mas eu tenho tocado ultimamente só violão, cara, porque eu tenho um problema sério na nossa banda. É um problema que toda banda quer. Tu tocar guitarra junto com o Roger, que é o meu guitarrista, tu está fadado ao insucesso e passar vergonha. Porque ele é bom demais. O cara é um alienígena, cara. Ele é um alienígena. E daí você, tu aí toca... te apaga? Cara, às vezes a gente toca nos outros lugares assim, os caras dizem, vamos tocar antes, cara. Eu digo, não, mas nós tocamos antes. E os caras dizem, não, eu não vou tocar guitarra depois do Roger. Não, os caras não fazem isso, cara. Porque o cara é muito bom. É fora. É fora. Vale a pena. Se tu toca junto, a pessoa que tem um ouvido musical, ela consegue ouvir de onde tá saindo aquela guitarra? Consegue, cara. Tá saindo daqui, saindo dali? Consegue. A gente tem um esquema bem legal que a gente conseguiu... Eu fiquei muito tempo com uma formação que a gente ficou... Eu tocava com o Lucas Praukner, que é um grande brother, grande amigo, um abraço pro Lucas. A gente tocou 16 anos juntos, né? De 2006 a 2022. Né? E daí a gente estava com um formato com a Pimenta e seus comparsas de 2014 até 2022 com os mesmos músicos. E questões de interesses aí acabou mudando a formação. E a régua realmente estava lá em cima. E eu digo, vamos recomeçar... montar um esquema diferente de novo, né, cara? E a gente, por acaso, assim, porque eu já conheci o Rogério, que é o baixista, há muito tempo, e o Jean, que foi o batera nesse primeiro momento. Hoje em dia tá o Marcelo, o Mutley. E a curiosidade é que eu toco com o Mutley, que é o batera atual, e o Rogério, que é o baixista, desde 1997. Caramba! Então tem muita história junto. E o Roger é meu amigo, ele... de São Nicolau, que é do lado de São Nicolau. Conheço ele desde, 2000 também. O café de bom. Só café de Cambona. Toquei lá com Maurício e Pimenta. É? Claro, cara. O tempo gauchesco. No Ativista tava sempre lá, né, cara? Todas as edições. Café de Cambona. Cara, e o Roger passou muito tempo em Curitiba, né? E até que depois, em 2000 daí dele um pouco por A mais B, por curiosidades de trabalho da esposa dele, ele veio parar em Juí. E dele teve um trabalho bem cansativo musical por muito tempo, acho que foi 10 anos esse trabalho. Ele disse, vou dar um tempo, eu não vou tocar nada agora. Cara, e bem na época que eu tava na reconstrução da banda, que eu disse assim, eu vou ser o guitarrista, sou eu o guitarrista. Roger me chamou um dia no WhatsApp, viu, cara, tô legal de ficar em casa, já dá pra, se tiver alguma banda aí pra tocar. Eu tipo, velho, eu ia ser o guitarrista, cara. Abandonei, cara. Vai ser ótimo. Assumiu. E a gente estabeleceu, agora firmou legal, estabilizou a formação com o Mutley na batera, que é de Santo Ângelo, o Rogério no baixo, que também é de Santo Ângelo, o Roger na guitarra e eu no vocal, e eu faço, quando tem alguma coisa mais que demanda mais complemento, eu toco um violão junto. Faz um violãozinho. Isso, Pra não passar tanta vergonha perto do cara. O cara é humilde, Pimenta é muito humilde, cara. Os caras com uma história dessas, né, Pimenta? E aí, nesse meio tempo todo, nessa transição do gauchesco pro rock, vamos lá, na linha do tempo, teve a Boate Kiss. Bastante tempo depois, né? Na realidade foi... 2013. 2013, a gente bem tempo. Bastante
bastante estrada. Tanto que vocês já estavam bastante consolidados inclusive já estavam tocando até em Santa Maria. Isso, a gente tocava o estado todo, na verdade, né? Esse tempo já tinha tocado... Antes disso, algum perrengue? Uma perrengue divertida, alguma coisa que vocês passaram? Pô, vocês têm, eu sei que vocês têm história, vocês escondem o jogo da gente. É que assim, tem coisas assim... A gente tem que estar mais levantado, eu acho. Tu sabe que tem coisas que são muito momentâneas, assim, que tu vai olhar... Não lembra do momento? Não é nem isso. Né? Às vezes é um negócio muito banal, assim, mas naquele momento o cara olha e diz, poxa, cara, mas isso foi engraçado demais, assim, sabe? De acontecer... De tu estar num lugar assim, porque eu tenho um costume, eu termino de tocar, eu vou tomar uma água e tomar um ar, eu sempre saio. Sempre, cara, eu tenho um magnetismo assim de chegar algum andarilho, olhar e dizer, cara, tu é o fulano? Eu digo, não sou. Claro que é! E a gente acaba concordando pra não... Vamos lá, cara, é isso aí, cara. Daí surgem todas as histórias possíveis e as impossíveis, E tu tem paciência pra ouvir? Tem que ter, né, cara? Claro. Tem que ter. Eu sou um cara muito paciente, naturalmente paciente, assim. Isso é bom. É bom, cara. É bom. Eu acho que é uma virtude. Essas paradas de esoterismo, de esotérico, signo, religião, qual é que é a tua? Cara, assim, ó, eu sou um cara que tem aquele livro, Deus é um Delírio, né? E eu li aquele livro e ele faz uma tabela como sendo tu ser extremamente crente, né? E 7, tu ser 100% ateu. Cético completamente. 100%, o número 7, assim, dentro dessa tabela. Eu fui tentar me enquadrar nessa tabela e eu fiquei no 6. A 6. No 6, no 6, cara. Eu respeito todas as religiões, eu acredito em Deus, entende? Mas a minha leitura, a minha visão de Deus é uma coisa bastante diferente do que a religião tradicional prega. Sim, qualquer uma religião prega, ou católica, ou... Todas elas. Na realidade, eu acredito muito em energia. Sim. Né? E eu acredito muito em energia. Eu acho que Deus é uma energia... E essa energia, talvez, que foi o que desencadeou a criação do universo. Justo, e essa energia, tu acredita muito nisso, que essa energia te coloca do lado de pessoas e te tira do lado de pessoas? E pessoas e situações, né? Exato. E aí a gente vai entrar numa situação que teve... Nesse tempo a gente já chegou a comentar da Boate Kiss, né? Sim. Que lá se foi 2 componentes da banda, o Rigoli o Marcos e o Vanderham. E o Robson. Isso. E o Robson. E aí, bom, vocês estavam em que período da carreira vocês estavam? A gente isso era o começo de 2013. Janeiro de 2013, E daí a gente estava num projeto que na realidade é o que a gente hoje está fazendo muito parecido, só que na época era um projeto que a gente tinha, que a gente ia fazer um show baseado em 4 bandas, que era Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden e Led Zeppelin, essas 4 bandas. E a gente ia fazer um show assim, e a gente tava cheio de plano, vamos, né? E é uma coisa louca, porque a gente, assim, ó, o lugar que a gente tava tentando entrar há algum tempo era na Boate Kiss. Porque era o lugar mais legal que tem em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade polo. Cosmopolita. Se tu entrar em Santa Maria, tu entra em várias cidades ao redor. Ah, perfeito. E qual é o lugar mais legal que tem pra tocar em Santa Maria? Era Kiss na época. Boate Kiss. Daí, cara, tem coisas assim que eu sempre digo, tu nunca vai conseguir desviar do que realmente é teu. Faz parte da energia. Perfeito. Cara, eu toquei um casamento de uma grande amiga, né, que é o Roberto e a Juliane. E eu tava tentando entrar na Boate Kiss e o Roberto e a Juliane moram em Santa Maria, mas eles são daqui de Juiz. Tá? E daí eles trouxeram para fazer a cobertura fotográfica do casamento, que nós tocamos, um cara de Santa Maria. E o cara olhou, o fotógrafo disse assim, cara, eu não vi nada igual a banda de vocês, cara. Vocês tocam em Santa Maria? Tipo, a gente tá tentando entrar na Kiss. Ele disse, cara, o Kiko é meu brother, cara. Cara, eu mandava e-mail, ligava, não me atendiam, aquela história, sabe? Sim, claro. Cara, o casamento era sábado. Segunda-feira tocou o telefone, eu vi Kiko. Eu tinha o telefone dele. Eu digo, cara, o cara me indicou que vocês têm que tocar aqui. Eu digo, beleza. Marcamos, daí ele queria em dezembro que a gente tocasse. Esse casamento foi em novembro, acho que foi. Ele queria que a gente tocasse em dezembro, mas aquela data que ele queria já estava lotado. Estava ocupado. Daí marcamos pro dia, acho que era 19 de... Enfim, uma semana antes do que era o show da Boate Kiss. Marcamos, acertamos, deixamos tudo certo. Cara, faltando uns dias antes,
Ele disse assim, cara, vai ter uma festa na outra semana, que é uma festa muito grande, com vários cursos. Como é a primeira vez que tu tá vindo aqui, eu vi muito potencial na banda de vocês, é legal vocês virem na festa top. na festa que vai ser a maior, né, cara? Porque Santa Maria é uma cidade um pouco diferente. Janeiro, como ela é muito estudante, tem menos gente. Ah, né? claro, perfeito. Mas essa vai estar cheia. Eu tipo, falei com a gurizada, claro que é óbvio. E ainda eu consegui agendar a semana anterior, tá tudo certo. Ficou como tinha que ser. Cara, então quer dizer que demorou 3 datas que era pra ter sido e não foi. Foi acabar sendo naquela. E vocês chegaram a tocar? Tocamos. Fizemos show. Terminou o show, o Kiko veio conversar com a gente. Disse, cumpra os compromissos que vocês têm com a banda. Depois a produtora, que eles tinham uma produtora, vocês são banda da produtora. Vocês não vão tocar mais nenhum evento que não seja com a produtora. Olha. Foi um esquema, assim, foi um show para arrebentar. E logo em seguida, pra gente... Vamos entrar nesse assunto um pouco, rapidamente. Claro. Logo em seguida entrou a outra banda que veio a fazer o show pirotécnico. Acho que foi assim, a gente terminou de tocar, a gente tinha uma festa de aniversário no outro dia que a gente era convidado. Aqui em Juí. Aqui em Juí. Então a ideia que era? Era a gente tocar, desmontar as coisas, ir pro hotel, dormir e conseguir sair cedo para estar cedo aqui, para poder almoçar com a família e ir pra festa. E daí o que aconteceu? A gente terminou de tocar, desmontou as coisas, mas não conseguiu passar com o equipamento. Tava trolhado. Muita gente. E daí não conseguiu passar com o equipamento. Nós pensamos, vamos ter que esperar os caras tocar para poder sair. Então quer dizer que tecnicamente a gente não ia estar lá na hora do incêndio. A outra banda... Vocês foram pro camarim. Fomos pro camarim, isso. E o camarim é num segundo andar. É um mezanino. Na realidade é um lugar fechado. Tu não tem acesso visual com a boate. Vocês não tinham acesso com nada. Então vocês não estavam vendo... Esse que foi o grande problema. Que tava acontecendo. A gente estava no camarim conversando, tava nós 4 da banda, o Robson, o Marcos, o Lucas e eu, e mais um cara que cuida da parte da sonorização da boate, e parou a música. Mas vocês dentro fecharam, a gente não via nada, né, cara? Claro. A gente não via nada, tava tudo tranquilo lá. E o que aconteceu? Aconteceu que o cara passou e disse, mas tá muito tempo sem música, deu alguma coisa errada. Desceu pra ver. Daí que ele disse assim, tá pegando fogo. Daí eu desci pra ver também. Olhei, abri uma porta do camarim, que dava daí pro lugar, assim. Vi o fogo, fechei a porta e pensei, cara, eu vou subir, vão apagar o fogo, vou ficar aqui, vai estar tudo certo, né? Quando eu tava subindo as escadas, me deu aquele feeling. O plim, sabe? O plim que tu tem que ouvir o plim, às vezes. Cara, e eu vi o plim e disse assim, cara, fogo, pega tuas coisas e soma embora. Cara, eu lembro perfeitamente de eu subir as escadas, ver a gurizada e eu dizer assim, gurizada, fogo Ariel, vambora. E daí eu peguei minhas coisas do camarim e saí. Mas quando eu saí, cara... Já tava um trolho. Cara, tu não conseguia... Primeiro que era uma fumaça muito densa, preta, que tu não enxergava. O pessoal me pergunta, tinha luz? Eu digo, não sei. A fumaça já tinha baixado. Era tão densa que tu não enxergava se tinha luz ou se não tinha luz. Não enxergava nada. Né? E era muita gente. Tu andava 1 metro pra frente, 1 metro pra trás, sem encostar o pé no chão. Tu falou que mais ou menos nesse espaço aqui tinha 200 pessoas. E daí, do lugar que eu tava, saía num hall, que também era a saída do outro lado da boate. Então, era um quadradinho. E era a única saída que tinha, né, cara? Então, realmente... Mas é aquilo que eu digo, cara. É uma fatalidade, cara. É uma sequência de coisas, cara. Depois eu fui ouvir uma história que diz que na semana anterior, alguém no fim da festa pegou o extintor e descarregou e botou de volta, né? Cara, o que vai acontecer? Antes da Boate Kiss, geralmente é uma pessoa responsável pela limpeza, tem a chave da boate, no outro dia vai lá, limpa e acabou a conversa, limpou. Cara, ninguém verificava extintor de incêndio, ninguém fazia nada disso, cara. Aqui isso foi um marco para ter essa preocupação. Inclusive para nós começar a olhar quem gostava da noite, quem gosta da noite. Eu sempre gostei da noite. Em 2013, nessa época aí, nesse dia eu estava em Joia, estava indo a Tupã-Seretã visitar os parentes, e é inevitavelmente, porque a gente acaba perdendo muitos amigos, todo mundo perdeu um amigo aí, né? Todas as regiões do estado, né? Exato, então, Santa Maria é uma cidade cosmopolita que recebia gente de tudo que era lado. E aí a gente começa a pensar em quantos buracos a gente já se meteu para fazer festa. Tu para cantar e também para dançar, para pular, para se divertir. Cara, na noite anterior à Boate Kiss, a gente tocou num lugar e para tu carregar o equipamento, tu tinha que fazer uma volta. Mas tinha uma porta que seria a porta de emergência, que dava do lado com uma garagem.
tá? Cheguei pro dono, que é meu brotherzaço. Disse assim, cara, tem como abrir aquela porta, uma porta de emergência, né? Ele disse, não, essa porta de emergência tá trancada, quem tem a chave é a moça da limpeza. Imagina. Cara, por quê? Porque aquilo que eu te disse antes da Boate Kiss, né? cara, nunca existiu nenhum tipo de preocupação assim. Claro. Tipo, eu tive que fazer uma tremenda de uma volta, mas se eu desse, dava 20 passos, entende? Eu ia só fazer assim, botava o carro na garagem. Exato, saía. Saía assim, tranquilíssimo. Mas isso era uma porta de emergência, que tinha um cadeado, que ninguém tinha chave. Tu imagina se estoura uma pipoca ali dentro. Ali. E pode, cara, ninguém tá Isso, e daí a gente começa a pensar em quantos lugares tu já se foi, em festa, já tomou um tragoléu, já saiu bem louco, e aí? E aí, mas é o que se desse uma coisa, né? Tu não sabia nem como sair. Nunca é uma razão. Exato. É uma sequência de razões, uma sequência de fatos que levam a acontecer um acidente dessa proporção. Dessa magnitude, né? É, isso aí. Tão louco. Aí. E que entra aquela história, né, cara? São fatores de energia, né, cara? De energia, exato, de energia. E aí, bom, passando isso aí, Pimenta, vocês mudaram alguma coisa no jeito de vocês pensarem, agirem? Foi um período muito difícil, né, cara? Nós demoramos aí, acho que 3 meses, primeiro para pensar se a gente ia voltar a tocar ou não. Perfeito, porque tinha perdido 2. Porque, eu e o Lucas demoramos um tempo assim, a gente se via toda semana, quase todo dia, depois do acidente. Mas nunca falava em música, nunca... Até que um dia, em algum lugar que não era nem na minha casa, nem na casa dele, pintou um violão. A gente tocou e disse, que arrepiou assim, sabe, cara? Sempre lembrou, né? Que coisa louca isso, cara. E daí, e aí, vamos tocar ou não, cara? Ele disse, velho, o cara não sabe não tocar, né? Sim. Você entende? Não sabe como é Até em homenagem aos parceiros que tinham... Exatamente, né, cara? Foi uma forma que a gente pensou, né, cara, que imagina, né, velho, a vida dos caras também eram isso. Sim. Né, cara? Se a gente não fosse colocar isso pra frente, a gente estava acabando aquela parte da vida dos caras também. Sim, né? é verdade. Vamos lembrar aqui agora, rapidamente, Pimenta, me permita, dos nossos apoiadores. E aí a gente está falando da Pedreira Paim, do HCI, Hospital de Caridade de Ijuí, do Empório Móveis Ijuí, do Center Móveis Ijuí, da Franco Persianas, da Schildes Beer. Eu sei que tem um problema com o alemão. Alemão, tu não vai aprender nunca a falar o nosso chopp é Schildes Beer. Eu acho que é Schildes Beer. A gente até marcou um vídeo para falar sobre. A Maristeles Longo. Um tutorial? Tem que fazer um tutorial, porque ela tem que me ensinar. Eu não sou alemão, cara. Eu tenho um pouquinho de alemão só. É a Fabi? É a Fabi? Acho que é Schweds. Schweds, então, Schweds. O apoio da Schweds Beer. Aí eu já continuar falando errado. Schweds Beer, a Maristela Slongo, que está agora começando uma clínica de estética aqui na 19, com a Rua do Comércio, bacana, super legal. Aí, venham conhecer. E também a HZ Olhar Digital, que é uma plataforma lá de Horizontina. Nós estamos agora com o canal adentrando outra parte do noroeste do estado, parte de Horizontina, Santa Rosa. O nosso canal está entrando forte lá agora, com a parceria com a HZ Olhar Digital. Aí, um abraço para a Dani, uma parceira aí que nós conhecemos no decorrer dessa vida. É tudo network. Tudo network. Falando em network, então, também vou mandar um abraço para um apoiador da Banda Pimenta e seus comparsas, Hotel Vera Cruz, Pipa e toda a turma lá que sempre apoia a Banda Pimenta e seus comparsas. É um apoio essencial e é legal que a gente pode ter o apoio de entidades comerciais que a gente gosta de divulgar porque prestam um serviço incrível. Claro. Então é muito legal isso, né? Sim. Se os caras dizem, tem um patrocínio do fulano. O cara chamou ela mas tu ia recomendar? Não, eu ia recomendar os meus apoiadores. Até porque o Pipa é uma pessoa, gente fina pra caramba, né? Parceiraço, cara. Não tem quem não goste do Pipa aí. Cara. Baita brother. Pipa e a Ângela, né? Duas pessoas. A Ângela também. Inclusive a Ângela teve no programa já falando das roupas. Muito querida, cara. Muito querida. Até a gente brincou com o Pipa. Pipa, não adianta tu querer usar as roupas e fazer ginástica e depois comer um X. Tu tem que maneirar na comida. Equilíbrio, é tudo, né? É que nem eu, assim, né? Que nem eu aqui, nesse shape de jogador de canastra. Boa. Esportista. Claro. O cara tem que fazer o humor negro com a gente mesmo, cara, né? A coisa mais legal da vida é poder dar risada de si mesmo. De si mesmo. É a coisa mais legal, eu cara. sou perfeito nisso.
E logo, logo vamos estar comendo aqui uma isca de alcatra, que o nosso chefe aqui, o Alexandre, está preparando para nós, ó. O Gabriel não adianta olhar com uma carinha que não vai sobrar para ele, tá? E eu sou carnívoro. É? Eu sou demais, cara. O Gabriel, não sei se tu te lembra, se tu olha o Gentili, volta e meia tem o Gentili lá e tem o Diguinho, sim. Que fica no canto. Sim. Só que o Diguinho, o Gentili foi tão gente boa que ele botou uma câmera nele. Direto. Mas quem aciona aquela câmera é o Gentili, não é ele lá. Ele que define. É eu, então agora vou começar com essa câmera aqui, eu vou começar aqui, ó, só aqui, ó. Porque ele fica na boa lá. Tá lá. Às vezes eu dou umas rateadas aqui, ele chora rindo lá dentro, lá fica lá no canto. E o cara tem que contornar. Não, eu tenho que ficar aqui dando balão, não posso ficar aqui. Eu só olho, leio lá, ele balança a cabeça e chora rindo, eu aqui bem teso, né? Depois eu mando ele lá. Depois vai dizer, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Mas a prosa não poderia ser diferente contigo do que está sendo agora. Uma prosa leve, como tem sido todas as outras, mas contigo, por se tratar do rock, de uma questão que a gente adora pra caramba, e da música em si, né, da noite, é muito bom estar contigo aqui, Pimenta. E a gente conversando um pouco, e eu gostaria que tu relatasse mais da tua caminhada, dessa junção, dessa parceria, desses comparsas que vieram montando. Cara, isso é muito, muito louco, porque na real, Ijuí é uma cidade bastante tradicional em rock, né, cara? Ijuí, na realidade a região nossa, né, Ijuí e Santo Ângelo também tem, que é uma cidade que a nossa banda, na realidade, hoje é uma banda híbrida, né? Sim. Eu e o Roger moramos aqui em Juí, e o Rogério e o Mutley moram em Santo Ângelo, né? Então a gente tem, assim, seguidores, amigos, né, cara, que justificam a existência da banda. Não adianta a gente ensaiar, pensar num show legal, fazer esse show, e o pessoal não dá bola, né, cara? E o rock, na realidade, com essa... Todo mundo diz, só dá sertanejo agora. Eu digo, cara, não é isso, cara. Eu acho que o rock ele ficou cult, né? Ele talvez tenha diminuído o número de seguidores, mas são seguidores que, cara, eles vão em todas. Eles vão em todas, é um número menor. Exato. E eles vão talvez em todas. Não lote uma arena. E eu vou te contar uma outra coisa que os nossos contratantes dos pubs sempre dizem. Cara, eu faço uma festa, nada contra sertanejo de forma alguma, cara. Tenho diversos amigos, gravei DVDs sertanejos com o Rafael, que hoje é William e Rafael, mas na época era Ever e Fael. Eu gravei 3 DVDs com eles, caras parceiraços, baita artistas. Voz boa. Grandes artistas, grandes amigos que eu tenho no sertanejo. Mas os meus contratantes me contam uma história, que eles dizem assim, cara, no sertanejo, eu vou lá, uma noite, eu boto 400 pessoas e eu tenho um ticket X de consumo. Quando tu vai tocar... Perfeito, claro. O meu público é um público mais velho. Sim. Né? Um público 30, talvez 40 baixa plus. Entrada. Daí disse assim, em vez de ter 400 pessoas, eu tenho 200, cara. Mas o meu ticket é 4x. Claro. Entendeu? Claro. Daí o cara diz assim... Poder aquisitivo. Essa galera não incomoda... Não tô dizendo que... É que assim, ó, às vezes tem dia da briga. Cara, os caras dizem assim, nos shows que vocês fazem com a banda, eu só coloco segurança por uma questão de segurança de todos, entende? Mas não precisava. Sim. Porque tudo, cara, acontece. É porque, como eu te disse, é um público mais vivido, mais maduro, claro. Entende? Já são estruturado financeiramente também. Todo mundo tá lá pra curtir uma noite, claro. O cara conseguiu um vale night pra deixar o filho com a avó, com a babá, alguma coisa assim. Cara, ninguém vai querer estragar a noite, cara, todo mundo vai querer aproveitar o máximo que puder. Né? É isso aí. Então, na realidade, assim, ó, eu tenho vários amigos do sertanejo, do pagode, tudo. Sim. Mas eu sei que o nosso campo é um campo mais cult por essa razão. Claro. Né? Que ele não é um som, uma música da massa. Ela é uma coisa realmente mais restrita. E brasileiro, bom, já falou que tem Guns, LED, AC/DC, e o rock brasileiro, o que guia vocês? Cara, sabe, vou ter que perguntar, e eu justifico a pergunta, porque quando eu fui fazer o card, quando a gente foi colocar o card, lançar o card, a gente começou a pensar qual é a música, aquela mais assertiva, assim, que porra. Aí a gente pensou num Guns, uma coisa, mas aí veio, não, vamos botar uma brasileira. Claro. Aí um Barão Vermelho, veio um Barão, eu ia colocar um Lobão. Bom também. Cara, assim, ó, na realidade, o que eu tenho pra dizer, assim, ó, o nosso chão, hoje em dia, a gente inclusive tem um show que tocou sábado passado, que é chamado A Festa dos anos 80, 90. Olha. O que a gente faz? A gente pega o que é a nata, o filé mignon desse período, que é um período, cara,
que tipo que a gente consome hoje Foi muito rico. é muito baseado naquilo. Sim. Tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, cara. Né? Nós tivemos o Rock in Rio, cara, que foi um divisor de águas pro mundo inteiro, cara. Nada existiu naquele nível, naquela dimensão, em 1985. Olha. Né, cara? Então o que acontece? Acontece que cara, e ali, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, e daí assim, ó, dentro do rock nacional, tem o rock gaúcho também, cara. Sim. Engenheiros do Havaí. Ah, sim. Nenhum de Nós. TNT, Garotos da Rua, Cascaveletes, cara, é quase que um mundo à parte também nisso tudo, né? Então, cara, eu acho que o rock nacional é uma loucura, né? E isso tudo guiou vocês? Tudo guiou, de alguma forma de outra, influenciou a nossa construção musical e o nosso repertório. Né? E agora vamos comer alguma coisinha. Eu acho que vem o Alexandre, ele está nos pedindo, fazendo sinal. Pode deixar, Gabriel, tá vindo aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alexandre. A casa é sua. Ali, fica à vontade. Literalmente. O homem é da mídia também. Dá um oi aí para a câmera. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de receber essas figuras. Vamos vir sempre, eu acho, aqui, né? Por favor, né? Não. Obrigado, viu? Não convide por educação, que por falta de educação a gente vai. O que tem aqui? Uma isca? Aqui é uma isca de alcatra, um molinho barbecue. Boa. E acho que nós estamos com sede aí, não estão? Não quer tomar mais uma coisinha? Podemos. Eu vou seguir na minha linha, aquele suco da confusão. Pode deixar. Fazer uma bebida aqui, Denis, então. Olha só. E outra coisa, galera que quer, vamos aproveitar, galera que quer pedir, que não quer vir aqui. Tem iFood, tem alguma parada de tele? Tem pelo WhatsApp. Olha pode aí. chamar ele também, depois Qual o número? passo o contato. Já diz aí o número. Ah, não? Porra, não sabe? Tá bom. Nunca liga pra ti. Tá. Vamos lá. Tem dá para fazer pela tele, iFood também? iFood também. Empório do Alemão. Né? Depois a gente manda ali também. Tem no Instagram, tu pode chamar por lá. Empório do Alemão, né? Empório 1. Né? Empório 1. Bordados, alguma coisa bordados? Tem bordados também, mas agora a gente está com outro Insta. Estão com outro Insta. Mas aqui a gente faz esse Show. projeto também dos coletes, bordados, camisetas. Você vira com todas as áreas. É o bar mesmo. E o pub é isso aí, né? O pub é esse aí com uma pegada um pouco londrina, é isso? Irlandesa, londrina. O pessoal compara mais com a questão paulista, mas é porque ele vem da questão mais britânica, então são bares menores, onde tu tem ali um petisco bacana, um drink de qualidade, uma cerveja, um chopp de qualidade também. Show, é isso Legal. aí. Perfeito? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, obrigado. Aí, vamos provar então. Vamos seguir, ó, água na boca. Ali, ó. Boa. Top. Coisa linda. Pois então, seguindo, a gente está indo se encaminhando para o final. Walterson. É estranho isso, cara. Claro que sim. É óbvio, muito. Cara, é pela sacanagem mesmo. Não, faz parte, né, cara? Tchê, Pimenta. Bom, a gente teve, então, o que guiou vocês foi o rock raiz. Cara, o que vocês tocam hoje. Vocês sentem uma como é que eu posso dizer assim, vocês estão com a agenda cheia quase sempre. Bem legal, cara. Então você sente uma procura muito grande, é isso que eu queria perguntar. Sim. Uma procura pelos anos 80 e 90? Como eu te disse, na realidade existe um público muito carente e muito cativo, né? Que quer essas festas dos anos 80 e 90. Né? Tem uma curiosidade que a gente vamos colocar uma música nova no repertório. Mas não tem nenhuma música nova, todas as músicas são velhas, né? Mas são músicas novas no repertório. Claro. Né? Então a gente tem isso aí, porque é uma música nova, nossa, claro. Que é sempre inovar, mesmo que seja dentro da mesma fórmula, mas a gente sempre quer inovar. A gente tem um show, hoje em dia, que ele é um show, que o show sempre é sonoro, é áudio, né? Mas a gente tem dependendo da estrutura do local, né? Quando o local permite, que tenha painel de LED, ou telão, ou se tem uma TV grande suficiente, como é o caso que vai ter esse fim de semana que a gente vai estar tocando no Cheers em Santo Ângelo. Já fica o convite para todos vocês. Opa, aonde? Cheers em Santo Ângelo. Sábado e sexta? Sábado. Ele tem uma TV de, sei lá, 90 polegadas. Então o show ele é audiovisual. Né? O show nosso ele é todo sincronizado. A gente está tocando e está rodando
imagens... Uma tela psicodélica, alguma coisa assim? Vinculadas à música que a gente está tocando. Por exemplo, a gente está tocando um Bon Jovi, tá tocando... Living on a Prayer, e tá dando o clipe do Living on a Prayer no mesmo momento que a gente está tocando. Com o mesmo time? Exatamente. Daí a gente tem um medley, cara, porque assim, ó, acho que existe uma vinculação muito grande dos anos 80 do cinema e da música, né? Então a gente tem um momento do show que é um medley, cara, que sei lá, dá uns 10 minutos. Sim. Cara, que são uma sequência é um medley com uma sequência de música, uma emendada com a outra, de clássicos do cinema. Entendeu? Top Gun, Uma Linda Mulher, De Volta para o Futuro, Armageddon, todos os filmes dos anos 80 e 90. E vem ele numa batida. E vem tudo, uma música casada e colada com a outra, com a experiência visual também. Então, assim, o que eu sempre digo assim, ó, a experiência visual, audiovisual que a gente faz, é uma coisa que a gente faz proposital. E uma pessoa vem me dizer assim, cara, vocês fazem uma experiência audiovisual e afetiva também, cara. Porque, isso aí te leva àquele... Claro. Cara, tu tocou aquela música de 1994, que era quando eu beijei minha primeira namorada. Claro, cara, sabe? E o cara olha aquilo e dando clipe na música da TV, tocando Always, do Bon Jovi. Imagina. Sabe? Com aquele perfume... bonito pra caramba, assim, cara. E, pô, cara, tu ouve aquela música que é legal pra caramba... Tu lembra do perfume que tu tava usando? Isso, cara. O estileto. O estileto, isso, né, cara? Tá louco, cara. E daí, com o clipe rodando junto, e daí aquilo te remete a uma memória afetiva, né, cara? E eu acho que esse é o casamento que a gente busca, cara. Sim. Conseguir misturar o audiovisual, né, com uma memória afetiva. Isso é que a gente busca nos nossos shows. E tu acha, tu como um cantor já, de certa forma, porra, com uma experiência vasta, tem visto essa nova geração que está vindo de música, nada contra, não vamos entrar de condenar isso e aquilo, claro. Mas é um decréscimo na música brasileira? Acho que não, cara. Não é a gente que envelheceu? Não é isso, cara. Eu acho que são... Eu acho que o mundo mudou. Bom. Tu entendeu? Tu tem uma idade parecida com a minha, cara. Tu passou aquela fase que tu demorava, tu gostava de música uma época, tu demorava até chegar aquele disco, tu comprava o disco, daí tu sentava, tirava, ver ele da capa do plástico, botava... Exato. Isso era uma experiência. Exato, que hoje em dia tu vai lá e bota no Spotify ou no YouTube Music, cara, tem todas as músicas que tu pensasse que tu não sabe que existem. A gente ficava com o deck gravando ali. Cara, eu sou da época de ligar pra rádio e dizer assim, velho, eu quero gravar a música, se tu puder não falar na hora. Exato, eles falavam no início. Isso, vai tocar tal música. Daí não fala mais, entende, cara? E daí, como eu era amigo dos caras da rádio, pode deixar. Cara, e hoje em dia ficou tão fácil o acesso que acabou que tu, né, cara, não dá tempo de tu curtir aquilo e virar um sucesso, talvez, como era antigamente. E aí sei o que é, Alexandre, então conta pra nós. Caipirinha de Jack Daniels. Não, numa caveira. Aqui é uma caveira pra gente se matar na segunda-feira. Hein? Era detalhe. No canudinho ainda. Anos 80, eu já vou dizer assim, o esqueleto do He-Man. O esqueleto do He-Man. Agora... Não vou nem falar agora. Tem uma outra história, né? Eu tenho um amigo que ele saía com a namorada, eu falei em He-Man, né? Ele saía com a namorada e todo mundo dizia assim, ó, hoje ele tá o Pacato, que era o gato, do Príncipe Adams, né? Quando ele saía solteiro, ele era o gato guerreiro. Ele se transformava. O gato guerreiro daí. Sim. Baita brother. Ele sabe quem é. Eu não vou falar, né, cara? Óbvio. Isso é os bons amigos, né? Os bons amigos é pra isso. Né? A gente tá numa... Que época, né, cara? O gato guerreiro e o Pacato. E o Pacato. Sim, o Pacato era do Príncipe, né? E o... Príncipe Adam. Isso aí. Tia Pimenta, esse período todo que teve dessa transição do rock... A gente já falou agora dessa parte nova que está vindo da música brasileira como um todo, né? O Pimenta, ele hoje, se fosse dizer assim, o Pimenta se formou, de qual banda a gente poderia colocar o Pimenta mais próximo a nível de Brasil e a nível internacional? Cara, eu seria injusto se eu nominasse uma banda, né? Mas acho que tem bandas que me construíram, assim, como músico, como um ouvinte de música, né? Que eu não poderia deixar de dizer Bon Jovi, que é uma banda que eu gosto bastante. Acho que tem outra banda que é muito relevante internacional, que eu vou falar, que é o U2,
YouTube. Né? E eu cresci... Sunday Brothers. Exatamente. Eu cresci ouvindo Iron Maiden, cara. Né? Foi talvez a primeira banda que eu peguei uma guitarra em 1987 e disse, se um dia eu tocar essa música, vai ser... Né? Então, de bandas internacionais eu diria isso. Né? Bandas nacionais, né? Eu não posso deixar de mencionar Engenheiros do Havaí. Olha. Porque foi o meu primeiro show que eu fui na minha vida. Do Humberto aqui em Humberto, não, cara, foi lá em São Luís Gonzaga, no Clube Harmonia, em 1986. Né? Então, na realidade, cara, eu lembro de ver aquilo. Eu lembro perfeitamente de ver ele com uma guitarra cinza. Tu é gremista? Sou colorado. Ah, olha sou colorado, só. É isso, ele é gremistão. Ele é gremistão, né? Geralmente tem uma curiosidade, meu pai mora em São Luís Gonzaga e ele é um colorado símbolo lá em São Luís Gonzaga. O Grêmio, quando faz passeatas dos títulos, ele passa na frente da casa do meu pai e na esquina faz o retorno para passar de novo. Mas o meu pai é um cara muito muito boa praça, né, cara? Ele tem amigaços colorados e amigaços gremistas, né? Então esse não é um padrão. Mas a falta é do jogo, né, cara? Do jogo. E isso que eu falo, isso que movimenta, isso que deixa legal a coisa. Mas para complementar, eu não posso deixar de dizer Engenheiros do Havaí, né? Que foi uma banda assim que Cara, eu olhei aquilo e eu achei, aqueles caras uns alienígenas, né, cara? Eu lembro da guitarra do Humberto Gessinger, que é uma coisa maluca, porque ele entrou no meio da galera, assim, com a guitarra, assim, cheio de uma guitarra. Hoje eu sei que é uma Telecaster, que era cinza, assim, mas... Cabeludão. Isso. Tem que nominar também outra banda gaúcha, que é o TNT, que eu acho que... o vídeo, cara, isso é de uma qualidade muito absurda, né, cara? Assim... Até hoje, né, cara? E o número de hinos que eles criaram, assim, né, cara? E eu vi eles tocando também de perto, assim, abri shows deles na época, assim. Tu abriu o show? Chegou a abrir? Vários. Abri não era mais Engenheiros do Havaí, era Humberto Gessinger. Abri Comunidade Ninjitsu. Vai estar aqui agora. TNT. Vai ter agora, isso. Semana que vem, acho que é. Vê como marca isso. Eu abri... Mascavo, a gente abriu também. Boa, Mascavo. Tocamos em Santo Ângelo com eles. Teve diversas bandas que a gente abriu. Assim. E quando faz a abertura de um show desses nacionais, rola aquela parceria, aquele network de vocês ou não? Cara, aquela coisa muito isolada. Depende do cara. Cara, e depende da noite. Nós já tocamos com artistas, o mesmo artista. Nós abrimos 2 vezes o show do Humberto Gessinger. Uma vez ele não disse nem oi. E a outra vez ele foi... porque ele é um cara muito tímido. Muito tímido. Todo mundo acha que ele é antipático, mas depois eu descobri que ele é mais tímido que antipático. Sim. Ele chegou, foi extremamente amistoso, econômico nas palavras, mas amistoso. Sim, claro. E foi muito legal, assim, com a gente. Então, na realidade, tem disco que tá legal. Sim, e é normal. Não tá legal. E daí, de repente, tu quer botar toda aquela energia boa... No show. Claro. E depois tu quer ficar na tua. E tá tudo certo. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Né? Perfeito. E a última banda que eu ia colocar, como uma banda nacional, a banda mais pesada, cara, que seria o Dr. Sim, cara, que pra mim é a banda mais absurda que já existiu no Brasil, assim. E eu tive um privilégio muito grande, assim, cara, de ter tocado uma noite com o Eduardo Danui, que era o guitarrista do Dr. Sim. A gente tocou, teve um workshop dele, depois do workshop teve um show da banda que eu tocava, que era a banda Excellence, né? E no fim do show da banda Excellence, nós tocamos 8 músicas com ele tocando junto. E ali eu sempre digo que eu zerei a vida, cara. Zerei a vida porque eu digo, cara, eu tô com o cara... Você realizou. Que eu acompanhava a banda dele desde 1993. Imagina. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi o cara, eu digo, cara, esse cara é do outro mundo, né, cara? A banda toda, especialmente o Eduardo Arnui, né, que era o guitarrista. E dali um pouco... O cara tava no meu carro aqui, a gente saiu da passagem de som, disse, vamos passar no posto, porque ele fuma muito, vamos comprar um cigarro. Ele disse assim, deixa eu te pagar uma Heineken. E eu digo, cara, eu vou contar pra todo mundo na vida, cara, o Edu me pagou uma Heineken. Né, cara? Ele te levando super de boa. Cara, mas uma parceria, que assim, massa, cara, a gente, assim, uma tranquilidade, foi de uma finesse com a gente, assim, um cara muito... terminou o show. O que tem pra noite nós fazer? Cara, na época eu me lembro que saímos só pra uma festa. Aqui em Juí, não? Aqui em Juí. E daí ele, cara, ficou até às 5 da manhã. Velho, tô pensando em ir. Ele disse assim,
Sério, cara, vamos ficar mais. Aí eu, tipo, cara, eu não vou deixar o cara sozinho, né, meu? Tem que ser hospitaleiro com ele, né, mano? Que maravilha. Mas o Eduardo Anui, ele é assim, dentre os guitarristas do mundo, cara. Tu poderia dizer que ele certamente é dos 30 maiores guitarristas do mundo. Olha só. Ele é um absurdo. absurdo. Com o cara bebendo ali na Cara, ali, cara, assim, eu faço os TBTs, né, nas quintas, os Throwback Thursday, né? Sim, não tem esse hábito. Eu faço, cara, sei lá, um por mês é a foto com ele, né? Olha. Aqui, o cara aqui, é uma né? rica Aí eu digo, cara, o Magrão do meu lado, né, meu? Poxa, imagina, não podia perder isso, né? Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu essa horinha, quase uma hora de prosa, aí a gente conversar e trazer para nós, para o nosso público, um pouco do Pimenta e seus comparsas, para quem não conhece ainda, porque é quase que impossível as pessoas não conhecerem. Mas tenho certeza que algum dos perrengues, alguma história que ficou dita aqui, certamente vai ser inédita para alguma das pessoas. Com certeza, com certeza. Na realidade, eu tenho uma piadinha que às vezes os caras dizem, Pimenta, toca lá, vamos divulgar teu trabalho. O cara diz assim, cara, pode não gostar de ti, mas já te conhece, né? Eu digo, o não gostar tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. É uma questão de visão, de gosto. Sim, isso cada um tem o seu, tá tudo certo, né? Mas realmente o cara tá tanto tempo em tantos os lugares, né? Que de repente uma hora ou outra o cara, esse cara aí, tá bom, já vi. Eu gostaria daqui de fazer o anúncio já da nossa festa dos 100 dias. Dos 100 dias, não, dos 100 episódios? 100 dias se eu fosse universitário, né? Quase isso. Mas eu não sou, eu tô mais velho, faz mais tempo que eu saí fora. Mas dos 100 episódios, com a presença do Pimenta e seus comparsas, a gente tem que ajustar algumas coisinhas pequenas, mas eu acho que vai dar certo, viu? Então, a festa dos 100 episódios, eu posso garantir para vocês que será no Pátio Bar. Pátio Bar ou Pátio Pub? Pátio Bar. Pátio Bar. Já estamos fechados com o Rafael Bertó, com o Luciano, e agora nós estamos se ajeitando aqui. Ó. Estamos começando um namoro, estamos começando um namorico. A curiosidade é que o primeiro show da banda com o nome Pimenta e seus comparsas foi no Café Olé. Luciano Oliveira, parceiraço. Olha só, e agora a terceira geração, pode ser? A terceira geração, Café Olé, Absoluto. Toquei a inauguração do Absoluto. Mas não tocou ainda no pátio? Ainda não. Olha aí, ó. Mas a gente vai, né? Fechou, bate aqui então. O Bertó. Talvez. O Bertó e o Luciano são parceiros. Vamos deixar no ar? O Jandir é parceiro. Deixamos no ar então? Você tá louco, cara. Mas é claro. A festa anos 80 e 90 dos 100 episódios de Uma Prosa Com já está certa que será no Pátio Bar. Agora a gente só falta... Definimos a data, os últimos detalhes. Os últimos detalhes para ter essa galera do caralho. O show mais temperado da galáxia. Pimenta e seus comparsas. Fechou. Forte abraço para vocês, que tenham uma ótima semana, que seja uma semana muito profícua, de muito trabalho, de muitas coisas boas e que a gente consiga chegar na próxima segunda com a consciência tranquila que fizemos o nosso melhor, não precisamos de ninguém e conseguimos fazer o nosso melhor agir do bem. Coisa boa, cara. Mais uma vez. Obrigado, valeu. Alexandre, obrigado pessoal. Gabriel. Valeu. Empório do Alemão, sugiro que todo mundo venha aqui, dá uma olhada, que é um pubzinho do caralho. Muito aconchegante, muito bem servido. Abraço. Vou terminar aqui porque olha só o que eu tenho ainda de bebida para tomar. Tem que encarar. Vou ter que encarar essa caveira toda. Tem que encarar o esqueleto. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.